Olá! Hoje a gente vai falar de uma conexão que muita gente nem imagina, mas que é fundamental para a saúde, a relação entre o diabetes e a saúde bucal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Pense bem, e se uma das chaves para controlar o diabetes estivesse escondida, bem aí, no sorriso? É exatamente essa ligação que é super fascinante e crucial que a gente vai explorar agora. Ok, para a gente começar a entender isso, é importante saber que essa conexão é muito séria. E olha, não é uma ideia nova não, é um fato reconhecido pelos maiores especialistas em saúde do mundo. Pensa só, lá em 1993, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já classificou a doença periodontal como a sexta complicação clássica do diabetes. Isso colocou a saúde da boca no mesmo patamar de problemas super sérios como danos nos rins, nos olhos e nos nervos. Ou seja, não é, de jeito nenhum, um problema secundário. E o mais importante para entender aqui é que essa relação não tem um lado só. É uma verdadeira via de mão dupla, sabe? Um ciclo vicioso em que o diabetes afeta a boca e a saúde da boca, por sua vez, bagunça o controle do diabetes. Esse slide aqui mostra perfeitamente como esse ciclo funciona. De um lado, o açúcar alto no sangue deixa o corpo mais fraco para lutar contra infecções. Resultado, a doença na gengiva fica mais grave e mais difícil de tratar. Do outro lado, essa infecção na boca causa uma inflamação geral no corpo, que atrapalha a ação da insulina. E aí, o açúcar no sangue sobe, tornando o diabetes ainda mais complicado de manejar. E no centro de tudo isso está a tal da doença periodontal. Basicamente, é uma infecção crônica que ataca a base dos nossos dentes, os tecidos que seguram eles no lugar. E é aí que o problema se espalha. Pensa que a gengiva inflamada vira uma porta aberta. As bactérias entram na corrente sanguínea e causam uma inflamação no corpo todo. Isso não só dificulta o controle do açúcar, como também pode piorar outras complicações do diabetes. E olha, esse ciclo todo não é só teoria não. As consequências são bem reais e visíveis, como a gente vai ver agora nessas imagens. Muitas vezes tudo começa assim, com uma inflamação. A gengiva fica vermelha, inchada, é o primeiro sinal de alerta e que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Agora, se esse primeiro sinal for deixado de lado, o quadro pode evoluir para algo bem mais sério. Aqui a gente já vê infecções mais graves, abscessos doloridos, um dano bem claro aos tecidos que sustentam os dentes. E aqui, aqui a gente vê o estrago que pode acontecer quando o diabetes fica descontrolado por muito tempo. O dano é enorme e não afeta só a boca, mas a capacidade de comer, de se nutrir, afeta a qualidade de vida como um todo. E não para por aí, viu? Além da doença na gengiva, o mau controle do açúcar está ligado a um monte de outras coisas. Boca seca, que por si só já aumenta o risco de cáries, infecções por fungos, tudo isso vai somando e debilitando a saúde geral. Ok, a gente viu os riscos, que são sérios, mas a pergunta que fica é, tem como quebrar esse ciclo? E a boa notícia é que sim, com certeza. Com cuidados proativos, é totalmente possível virar esse jogo. E é aqui que o jogo vira. As pesquisas são muito claras. Tratar as infecções da boca pode ter um impacto direto e super positivo no controle do diabetes. Quando a gente diminui a inflamação na boca, a inflamação no corpo todo também diminui, e isso ajuda a melhorar, e muito, o controle do açúcar no sangue. Para entender isso, a gente precisa falar de um exame super importante, a hemoglobina glicada, ou HbA1c. Pensa nele como se fosse um filme dos últimos 2 a 3 meses do açúcar no sangue. É uma ferramenta essencial para saber se a doença está sob controle ou não. E esse número é tão, mas tão importante que ele pode ser o sim ou não para alguns tratamentos dentários, como os implantes. Isso porque para ter uma boa cicatrização e diminuir o risco de infecção depois da cirurgia, o controle do açúcar tem que estar em dia. Então, um dentista que realmente entende das necessidades de pacientes com diabetes não vai só olhar para o dente. O trabalho é muito mais completo. Envolve entender todo o histórico médico, pedir e analisar exames, conversar com outros médicos e só então montar um plano de tratamento seguro e que funcione. Mas olha, para quebrar esse ciclo de verdade não adianta só o esforço de uma pessoa. É preciso um time de saúde que trabalhe junto de forma conectada e colaborativa. É como se fosse uma orquestra, sabe? O endocrinologista, o dentista, o nutricionista. Cada especialista tem um papel fundamental. E o que garante a harmonia, o que garante o bem-estar do paciente é a comunicação afinada entre todos eles. E quando essa orquestra toda está afinada, os resultados são transformadores. Olha só essa comparação.
Quando o diabetes é controlado e a equipe de saúde trabalha em sintonia, é possível restaurar não só o sorriso, mas a saúde e a função da boca. Então, a grande mensagem aqui é essa. Cuidar da boca não é uma tarefa separada, uma coisa a mais para se preocupar. É parte essencial do tratamento. Uma boca saudável é uma ferramenta poderosa para ajudar e controlar o diabetes. E fica aqui uma reflexão final. A equipe de saúde que acompanha o caso está mesmo conectada? Eles conversam entre si para proteger tanto o sorriso quanto a saúde como um todo? É uma pergunta que vale muito a pena ser feita, porque a resposta pode ser o que falta para alcançar um novo patamar de bem-estar e controle.